Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Seja muito bem-vindo a este canal. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Para você que está entrando aí, Deus quer falar com você. O Espírito Santo de Deus me trouxe aqui porque eu tenho uma palavra para o seu coração. Amém, meus irmãos? Eis-me aqui. Oremos, meus irmãos. Colocamos a nossa vida na presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, Senhor, é no nome do Senhor Jesus que eu invoco o Teu santo nome, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, seja muito bem-vindo, meu Deus. Seja muito bem-vindo a esta live. Eu convido o Teu Espírito Santo nesta live, Senhor. Que o Senhor venha falar com o Teu povo, Senhor. Nesta hora, coloca a minha vida na Tua presença. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, meu Deus, que entrar aqui nesta live. Que o Senhor venha glorificar o Teu nome. Que esta palavra seja, Senhor, para glorificar o Teu nome. Que seja tudo segundo a Tua vontade, meu Deus. Venha abençoar a nossa vida. Eu coloco tudo isso na Tua presença, no nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, nós adoramos o Teu santo nome neste dia. Eu adoro o Teu santo nome, meu Deus. Porque eu sei que o Senhor é Deus, aquele que tem todo o poder no céu e na terra. Obrigado mais uma vez pelo Teu sacrifício lá na cruz do Calvário. Glórias ao Teu nome, Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que o Senhor venha visitar cada um que entra nessa live. Que o Senhor visite os seus corações, a sua casa. Aquele que estiver doente, que o Senhor venha, Senhor, trazer saúde. Que o Senhor venha restaurar a sua saúde. Que o Senhor venha repreender todo o mal. Que o Senhor venha repreender toda a fúria do mal contra esta live. É o que eu lhe peço neste momento. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus queridos irmãos, os sinais estão aí, meus irmãos. Deus tem dado muitos sinais. Para você que está entrando aí, seja muito bem-vindo. Que você compartilhe esta palavra. Que você seja um canal de bênção. E compartilhe esta palavra com uma pessoa que você acha que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer que no livro de Mateus, em Mateus, Jesus, ele nos deixa uma exortação que nos fala da vinda do Filho de Deus, da vinda do Filho do Homem. No Mateus, no capítulo 24, no versículo 36, diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o dia da vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixado outro. Vigiai, pois que não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Amém, meus irmãos? E foi através dessa palavra que Deus me trouxe aqui. E Deus me disse: vai e leva essa palavra ao meu povo, porque eles precisam ouvir. Meus irmãos, já 15 dias atrás, eu penso que mais de 15 dias, já tem quase um mês, eu estava num propósito de oração. Estava orando no meu quarto de joelhos, como eu faço de habitude as minhas orações, mas nesse dia eu senti uma presença muito forte. Nesse dia Deus
me tocou e o Espírito Santo falou ao meu coração: minha filha, vai e diz para o meu povo, diz para as pessoas que você conhece, diz para o meu povo que a minha vinda está muito próximo, que eu virei em breve. Eu virei levar a minha igreja em breve. Eu estou preparando o meu povo para levar. Eu estou preparando os meus santos. Meus irmãos, e naquele dia o Espírito Santo me tocou de tal maneira, eu fui tocado de uma tal maneira que eu não aguentei, comecei a chorar diante de Deus. Morando aí por algumas situações, e o Espírito Santo falando comigo, naquela noite, toda noite Deus falando comigo: vai e diz para o meu povo, que eu vou voltar em breve. Então, meus irmãos, Deus, Ele está alertando o seu povo. Deus tem dado sinais, meus irmãos. Deus tem tem levantado profetas, tem levantado pessoas para dizer, tem dado visões às crianças, tem visitado crianças, tem visitado os idosos, tem visitado o seu povo. E Ele está falando, Deus tem avisado o seu povo: eu vou voltar. Jesus, Ele vai voltar, meus irmãos. E isso é real. A palavra de Deus é verdadeira, meus irmãos. A palavra de Deus, Ele não mente. Jesus, Ele vai voltar em breve. Meus irmãos, para quem está ligado com Deus, ligado nos céus, sabe que Deus é o Deus que dá sempre sinais ao seu povo. O nosso Deus, Ele nos dá sempre sinais, Ele nos mostra sempre em qual tempo nós estamos a viver. E Deus tem nos mostrado que o tempo está próximo, meus irmãos. E Deus me disse que tem muitas pessoas que vão ser apanhados, despercebidos, se eles não vão ser apanhados de surpresa, se eles não vigiarem. Jesus vai vir numa hora que ninguém pensa, que ninguém está imaginando que Ele vem. É nessa hora que o Senhor Jesus Ele virá, meus irmãos. Porque a Bíblia diz que, porém, naquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o Pai, unicamente Deus que sabe. E está escrito que, como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os homens comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Meus irmãos, quem conhece a história de Noé, quem já leu essa passagem de Noé, sabe que no dia de Noé, foi nos tempos onde não chovia, onde a iniquidade tinha aumentado sobre a face da terra, onde havia muita violência, mas mesmo assim Noé era um homem reto aos olhos de Deus, era um homem que temia Deus, era um homem que andava com Deus. Então, como ele era um homem que andava com Deus, como ele era um homem que estava ligado no céu, que estava ligado com Deus, Deus o avisou, Deus deu livramento a Noé e a sua família, porque ele estava ligado nos céus, ele estava ligado com Deus, ele temia Deus e Deus queria dar livramento àquela família. Então o que eu quero dizer para os irmãos, Deus disse, só quem estiver ligado no céu, só quem estiver ligado em Deus, estiver em comunhão com Deus, vai subir. Meus irmãos, porque Deus salvou, a Bíblia nos deixa um exemplo de Noé. Que Noé, naqueles tempos, ele ouviu a voz de Deus. Deus deu a instrução a Noé o que ele deveria fazer para ser salvo desse dilúvio. Porque Deus disse que ia enviar o dilúvio sobre a face da terra, meus irmãos, para acabar com toda a carne. Porque Deus viu a violência sobre a face da terra. E Deus queria acabar com o mundo. Então, com o ser humano. Mas Deus viu em Noé um coração reto, um homem que temia Ele. Então Deus, e eu quero dizer para os irmãos, assim, Deus me disse que a vinda dele está muito próximo, Senhor Jesus.
Mas só aqueles que tiverem ligado no céu, que tiverem vigiando, que tiverem orando, que tiverem a vida santificada na sua presença, é que vai subir, é que vai ser levado, meus irmãos. Então vai ser um tempo que vai haver muita tribulação na terra depois da vinda do Senhor Jesus. Porque muitos vão desaparecer, muitas pessoas vão desaparecer, meus irmãos. Deus falou comigo, muitas pessoas vão desaparecer e vai haver muito pânico na face da terra, porque muitos não vão conseguir explicar como é que muitas pessoas desapareceram. Mas os crentes sabem. Nós, os cristãos, a gente sabe. Quem é cristão sabe que foi a vinda do Senhor Jesus. Porque, meus irmãos, Deus, Ele diz que Ele está com pressa. O Senhor Jesus disse que Ele está com pressa. E eu tenho aqui, eu quero dizer aos irmãos, que eu tenho aqui, para quem ainda não viu os meus vídeos anteriores, eu tenho aqui vídeos que eu coloquei aqui de há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, há 14 anos atrás, Deus falou comigo quando eu me converti. Deus falou comigo, me disse: filha, eu vou voltar. Filha, o tempo está próximo. Eu tive um arrebatamento espiritual, aonde Deus levou o meu espírito para ir conhecer o céu, para ir ver o que Ele já preparou para os santos, para ir ver a mesa da boda do Cordeiro que já está preparado para os santos, meu Deus, meus irmãos. Então Deus, ele já acabou a sua obra, o Senhor Jesus já acabou a sua obra. Deus me disse: filha, eu disse: Senhor, falta o quê para o Senhor então vir, meu Senhor, meu Deus? Falta o quê para o Senhor vir? E a terra está cheia de violência, para o Senhor vir arrebatar o teu povo. E Deus me disse: tem muitas pessoas, porque se Ele vir agora, tem muitas pessoas que ainda estão fora do seu caminho, tem muitas pessoas ainda que Ele quer salvar. Mas Deus me disse que o povo está dormindo. Que o povo está dormindo, que há uma guerra espiritual, no mundo espiritual. Há uma guerra entre os anjos e os demônios querem ceifar as vidas, os demônios querem afastar as pessoas do caminho de Deus, os demônios têm levantado muito entretenimento e para as pessoas esquecerem de Deus, esquecerem do caminho de Deus, para as pessoas não virem para o caminho de Deus. Meus irmãos, a coisa é séria, meus irmãos. Então, Deus, Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai da família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. É verdade, meus irmãos. Por isso estai vós percebido também, porque o Filho do Homem há de vir na hora que não sabeis. Meus irmãos, Deus, Ele nos deixa um aviso que Ele há de vir na hora que não sabe, que o Filho do Homem há de vir na hora que não sabeis, que o Senhor Jesus há de vir na hora que ninguém sabe, que vai apanhar muitas pessoas distraídos, despercebidos. Deus me disse que tem muitas pessoas. As pessoas hoje estão se preocupando com o dia de hoje, estão se preocupando com ter. As pessoas estão se preocupando com as coisas materiais, as pessoas estão se preocupando com as coisas daqui da terra, mas as pessoas não estão se preocupando em santificar a sua vida diante de Deus. Não estão se preocupando com a sua salvação espiritual. As pessoas não estão pensando aonde eles vão ir quando eles morrerem. Porque a Bíblia nos fala que existe um céu e existe um inferno. A Bíblia nos fala que haverá um julgamento. Que depois da morte haverá um julgamento. E Deus nos diz na sua palavra que só aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, é que vão ser salvos. Só aqueles que tiverem a sua vida no centro da vontade de Deus é que vão ser salvos, meus irmãos. E talvez você que está aí, você que entrou aí, talvez você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Eu te convido hoje a entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Saiba que não há outro caminho. Não há outro caminho. O único caminho que nos leva à salvação
é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele mesmo diz na sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida eterna. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho. Nós vivemos num mundo, meus irmãos, onde há tantos caminhos, onde o inferno, ele nos ponta tantos caminhos, tanta direção, para nos tirar da direção verdadeira que é Jesus Cristo. Vivemos num mundo cheio de mentira, cheio de religiões, onde o sistema do mundo quer prender as pessoas na mentira. Mas a única verdade que existe é a palavra de Deus, é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele tanto amou o mundo, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Amém? Então, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor Jesus, se você que está aí, você já saiu fora do caminho de Deus, você é um desviado, você não quer saber mais de Deus, o inimigo tem te enganado, você está desanimado e você já abandonou a presença de Deus. Deus, Ele te chama hoje: filho, filha, vem para a minha presença. É hoje o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não sabeis o dia e a hora que o Senhor virá. Então Jesus, Ele diz que Ele virá numa hora que ninguém imagina. Então como é que você pode dizer: missionária, mas por que você está pregando essa palavra? Eu tenho ouvido há muito tempo, muitos anos, tenho ouvido que o Senhor Jesus virá. Muita gente tem pregado que o Senhor Jesus virá. E pastores têm pregado que o Senhor Jesus vai vir. E até agora o Senhor Jesus ainda não veio. Meus irmãos, nós temos visto sinais. O nosso Deus é o Deus que dá sinais. E como é que você pode dizer, como é que você sabe que nós estamos num tempo, que é nesse tempo que o Senhor Jesus vir? Meus irmãos, eu tenho certeza que é nessa geração que o Senhor Jesus vai vir. É nessa geração que o Senhor Jesus vai vir. Porque quando nós oramos, Deus, Ele nos dá sinais. Deus tem me dado sinais há muito tempo atrás. Já tem 14 anos que Deus tem me dado sinais que a vinda dele está muito próxima, que ele está preparando a sua igreja para subir, que se ele vir, o Senhor Jesus, Ele diz que se ele vir agora, muita gente vai perecer. Então o nosso Deus é o Deus paciente. O nosso Deus é o Deus que Ele não pensa como o homem pensa. Deus, Ele diz na sua palavra: os meus caminhos não são vossos caminhos, os meus pensamentos não são vossos pensamentos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos mais elevados do que os vossos. Então, meus irmãos, nós, na nossa mente, nós como ser humano, às vezes nós somos egoístas. Porque nós vemos as coisas acontecer e nós queremos que Deus resolva a situação logo, que Ele venha logo acabar com tudo isso. Mas Deus, Ele pensa no próximo, Ele pensa no irmão que não está convertido, Ele pensa nas pessoas que ainda não estão convertidas, que Ele quer salvar. Talvez tenha aí alguém da sua família que não é convertido e o Senhor Jesus o chama. É o dia de hoje. Compartilha essa palavra, meu irmão. Compartilha com uma pessoa da sua família que ainda não é convertido e diga para essa pessoa que Jesus está voltando. O Senhor Jesus me trouxe aqui para lhe dizer: eu estou voltando, eu vou vir em breve. Vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que virá o seu Senhor. Então Deus, meus irmãos, Ele tem deixado os sinais. Ele disse: assim como foi nos dias de Noé, os homens comiam, bebiam e se davam em casamento. E é isso que nós estamos vendo, irmão e meus irmãos. As pessoas estão se preocupando com a sua própria vida, com vestir, com ter. As pessoas estão se preocupando com as coisas materiais, estão se preocupando, estão nos seus afazeres. Muitos estão despercebidos, muitos não estão procurando a presença de Deus e muitos vão ser pegos de surpresa, meus irmãos. Então Deus, Ele disse: vai e grita para o meu povo que eu estou voltando. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Ele quer preparar o seu coração, Ele quer preparar, Ele está preparando a sua igreja, Ele está preparando o seu povo para subir, meus irmãos, porque depois da vinda do Senhor Jesus muitas coisas piores ainda vão acontecer na terra. Nós temos visto sinais, Deus tem dado sinais, meus irmãos, tem dado sinais na natureza. Nós temos vindo muito terremotos têm acontecido, meus irmãos. Muitos terremotos
com mais frequência. Nós temos visto muita inundação. Tem acontecido aqui onde eu estou, aqui em França, tem acontecido lá no Brasil, tem acontecido em vários lugares. Nós temos visto muito violência. E é isso que Deus, em todas as gerações, meus irmãos, o que eu quero dizer aos irmãos, que o nosso Deus é um Deus misericordioso. O nosso Deus, Ele quer salvar a nossa vida, a nossa alma. Ele não quer deixar a nossa alma perecer. Ele não quer deixar a sua família perecer. O nosso Deus é o Deus que trabalhou sempre dessa maneira. E a Bíblia fala que no tempo de Noé havia muita violência sobre a face da terra. Então Deus resolveu avisar Noé, resolveu salvar aquela família. E para aqueles que já leram também o livro de Enoque, meus irmãos, Noé, ele é descendente de Enoque. Eu penso que Noé e Enoque, ele é bisavô de Noé. Então no tempo de Enoque, a Bíblia diz que Enoque era um homem que andava com Deus. E ele foi levado para o céu. Se a Bíblia fala que Enoque era um homem que foi levado para o céu, que andava com Deus, então Enoque ele fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. E quem faz aquilo que é bom aos olhos de Deus, agrada a Deus. Enoque, eu já li o livro de Enoque. Enoque foi um homem que teve muitas revelações de Deus. Ele foi levado ao sétimo céu. Ele teve muitas experiências com Deus no mundo espiritual. Enoque, ele fala do céu, ele fala que ele foi ver o trono de Deus. E Enoque, Deus deu muita revelação a Enoque do que ia acontecer nos tempos futuros. Então, o dilúvio que aconteceu nos dias de Noé, Deus já tinha avisado a Enoque. Deus já tinha avisado a Enoque, que era bisavô de Noé, que um dia ele ia enviar o dilúvio sobre a face da terra, porque desde o tempo de Enoque havia violência sobre a face da terra. Para quem já leu o livro de Enoque, vê que Enoque ele fala da violência, ele fala dos gigantes que vieram sobre a face da terra, ele fala dos anjos caídos, que vieram à terra e eles deitaram com as filhas dos homens e começou a crescer gigantes sobre a face da terra e os gigantes começaram a cometer maldade, a cometer violência, havia derramamento de sangue. Então Deus viu tudo isso do céu e Deus se entristeceu e Deus enviou um anjo para falar com Enoque sobre essa situação, que ele ia destruir, que ele ia prender esses demónios, que ele ia prender, que ele ia enviar um dilúvio para acabar com esses gigantes. E esses gigantes, eles estavam no tempo de Noé. Esses gigantes, eram eles que cometiam, porque eles cometiam violência, colocavam homens para cometer violência. Então eles já estavam no tempo de Noé. Então num tempo Deus já tinha avisado a Enoque e e lá no futuro Deus falou com Noé, porque Noé eu penso que ele era bisneto de Enoque, e Deus falou com Noé. Meus irmãos, Noé, eu penso que ele levou 100 e tal anos a construir a arca, meus irmãos. Mas Noé, ele perseverou. Deus, ele me disse que tem alguém aqui cansado. Deus manda dizer para você está cansado. Você está cansado e muitas vezes você pede para Deus te levar. Mas Deus te diz hoje, Deus manda dizer para você, persevera, meu filho, persevera, minha filha, porque o tempo está próximo. E persevera, porque eu é que renovo as tuas forças. Vigiai e orai. Guarda a tua coroa para que ninguém roube a tua coroa, porque o tempo está próximo. Então Deus tem avisado o seu povo, Deus tem alertado o seu povo. Por quê? Porque Deus está com pressa. E, meus irmãos, porque Deus quer, para que ninguém venha dizer que Deus não avisou a ninguém, porque depois daqueles dias, depois do dia do arrebatamento, o mundo nunca mais será o mesmo, meus irmãos. O mundo nunca mais será o mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala do anticristo, meus irmãos. A Bíblia fala de um homem da perdição, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus. E depois da vinda do Senhor Jesus,
o anticristo ele vai dominar o mundo. E o anticristo vai dominar o mundo, ele vai perseguir os cristãos, eles vão tirar a Bíblia da face da terra, vão tirar a Bíblia do mundo, porque eles já querem tirar a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus vai ser interdito, eles vão interdir de pregar o Evangelho, e as coisas vão ficar mais difíceis ainda, meu irmão. É por isso que Deus, meus irmãos, é por isso que Deus está avisando o seu povo. E vigiai e orai, porque não sabem nem o dia, nem a hora que o Senhor virá. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Que essa palavra, que Deus venha falar no teu coração. E se você achou que Deus falou contigo através dessa palavra, compartilhe essa palavra, tá bom? Compartilhe essa palavra com alguém que está desviado, com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus, porque a vinda do Senhor Jesus está próximo. E Deus me disse, vai e prega essa palavra, grava este vídeo, grava o vídeo e fala que a minha vinda está muito próximo, que eu estou enviando sinais, que os sinais já estão aí. Porque Deus, meus irmãos, a Bíblia fala que Deus é o Deus que sempre que dá sinais ao seu povo. Então quem está ligado com Deus sabe que nós estamos vivendo os últimos tempos antes do arrebatamento. Deus tem dado sinais, porque Jesus ele diz em Mateus, no capítulo 24, que fala da vinda do sermão da profecia, os princípios das dores, que diz que Jesus ele disse aos seus discípulos, Jesus respondeu-lhe e disse, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão ao meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Então, um dos sinais que o Senhor Jesus nos deu é o engano. Nós estamos a viver um tempo do engano sobre a face da terra, onde o inimigo tem levantado muitos falsos profetas, onde o inimigo tem utilizado pessoas para enganar os outros, passar perna nos outros, onde há muita magulha. E então nós temos visto sinais. E ouvireis guerra e rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis. Jesus ele disse, olhai e não vos assusteis. Porque mistério que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Jesus disse, é preciso que tudo isso aconteça para que se cumpra a profecia. Mas ainda não é o fim. Assim diz a Deus. Diz o Senhor, muitos pensam que é o fim. Mas ainda não é o fim. É os princípios das dores. Jesus disse, por quanto se levantará nação contra nação, nós temos visto guerras e rumores de guerra, nação se levantando contra nação, os países já não se entendem mais, e só querem resolver, e eles querem resolver tudo pela violência, mas não é na violência que se resolve as coisas. E Deus disse, haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. E meus irmãos, nós temos visto pestes, terremotos em vários lugares, meus irmãos. E temos visto, esses são os sinais que o Senhor nos dá. Jesus disse, mas todas essas coisas são os princípios das dores. Os cristãos estão sendo perseguidos por causa do Evangelho, porque está escrito, então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome. Jesus disse que nós cristãos, nós seríamos odiados por causa do seu nome, e eu creio que muitos, meus irmãos, muitos cristãos, tem alguns que já morreram ao pregar o Evangelho, ao levar a palavra, ao levar as boas novas. Então, muitos tem países que eles proibiram de pregar o Evangelho, e Jesus ele diz, nesse tempo muitos serão escandalizados, porque se trairão uns aos outros e aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Meus irmãos, o amor tem se esfriado, nós temos visto sinais, pessoas já não têm amor no seu coração, não têm amor ao seu próximo, muitos já não têm amor para fazer a obra de Deus, as pessoas estão cada vez mais egoístas, as pessoas só pensam mais em si do que nos outros, as pessoas estão egoístas, só pensam em ter, em acumular, mas não pensam no próximo que precisa. Então isso são dos sinais que Deus nos deixou. E este Evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho de toda a gente, então virá o fim. Então Deus disse que quando o Evangelho será pregado em todo o mundo, será conhecido de toda a gente, em testemunho
então virá o fim. Então o Evangelho, meus irmãos, hoje o Evangelho, eu penso que já está sendo pregado em todo o mundo. Porque nós temos a tecnologia, nós temos a internet, então o Evangelho está sendo pregado. Então quem não conhece o Evangelho, eu penso que todos já conheceram o Evangelho. Eu penso que não falta, é por isso que eu digo aos irmãos, não falta muito para o Senhor Jesus vir. Deus disse, vai, diz ao meu povo que a minha vinda está muito próximo. Então nós estamos muito próximo do arrebatamento, muito próximo da vinda do Senhor Jesus. E Deus me disse que o inimigo tem trabalhado para levar as pessoas ao pecado, para prender as pessoas no pecado, para prender as pessoas no vício, para prender as pessoas na vaidade, para prender as pessoas em tantos lazeres fúteis que não têm nada a ver com a obra de Deus, e as pessoas estão despercebidas. As pessoas estão despercebidas. E Deus disse que muitos estão a dormir na fé. E Deus manda-te dizer, persevera. É hoje o tempo, meu irmão. É hoje o dia. É hoje o dia de arrependimento. É hoje o dia de voltar para o Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde a tua vida, que Deus guarde a tua casa, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre a vossa vida, sobre a tua vida. E eu me despeço na paz do Senhor Jesus. Até a outra live, até a próxima live. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.